Fala galera, tudo bem? Estou aqui de novo no canal. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre o SEBA Saúde, como você vai conquistar, como você vai adquirir ele para a tua entidade. E eu digo para vocês o seguinte, o que está acontecendo? Nós prometemos no final daquele vídeo falar sobre a imunidade tributária, que eu digo que é a cereja do bolo. Todo mundo quer saber. Até ligar pra saber. Eu quero saber agora, Muito bem, galera, eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo falando sobre a questão dos SEBAs, tá bom? Muito bem, hoje eu estou recebendo aqui no canal a presença de duas autoridades ilustres do direito tributário. Nada melhor para poder falar de imunidade tributária. Está aqui comigo o Dr. Luiz, Dr. Renato, ambos da Reguim Teixeira, advogados associados da cidade de Umuarama. Sejam bem-vindos ao canal. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite para compartilhar com as pessoas sobre o SEBAS Saúde. A gente sempre tem dado dica, doutores, sobre os SEBAS no ponto e na perspectiva que é do conceito administrativo, ritos da Lei 12.101, e nós queremos compartilhar com vocês hoje sobre a questão que envolve os SEBAS, que é o princípio constitucional e também o Código Tributário Nacional, que eles fecham dentro da Lei 12.101, beleza? Sim. Galera, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dê seu joinha e compartilhe esse vídeo, tá bom? Não esqueça não. Tem um vídeo também com a presença do Dr. Luiz e do Dr. Renato, eu vou deixar aqui no card para vocês também estarem acompanhando, tá bom? Dr. Renato, falando sobre SEBAS, imunidade tributária, o que vocês têm que pode levar para essas entidades do terceiro setor, que é um público carente da área do direito, da área da contabilidade, e é um pessoal que requer muito, porque eles precisam se profissionalizar, onde existe toda uma certa responsabilidade do ponto de vista civil, criminal, para os diretores. E o que vocês têm a dizer para esse público no tocante à imunidade tributária? Bacana, Cândido. Essa situação é bem pertinente, até porque carente hoje, né, de informações a respeito do selo SEBAS e também do terceiro setor, né? Mas especificamente a questão da imunidade tributária, ela está prevista na Constituição Federal e para algumas situações e requisitos também que estão enumerados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, né? E a imunidade, ela, digamos que zera a tributação dessas entidades, que até por uma questão contábil, você poderia até dizer melhor quais são esses tributos que são zerados, mas sem que a entidade tenha esse tipo de benefício, os valores pagos de tributação são bem altos, né? E o nosso entendimento a respeito disso é também para poder recuperar essa tributação que eventualmente tenha sido paga de forma indevida porque imune, né? Então, até se você puder, Cândido, dizer aqui para o pessoal, para os nossos telespectadores, a respeito de quais são os tributos que são zerados, enfim, para que eles possam entender a magnitude disso. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, quando a gente trata de terceiro setor, principalmente nas entidades, eu vou pegar aqui o foco da área da saúde, que envolve os hospitais filantrópicos, as clínicas que são filantrópicas também, a gente sabe que existe diagnóstico por imagem, existem discussões judiciais tratando se clínica é ou não, porém, a gente no outro vídeo a gente até gravou falando sobre o reconhecimento da atividade hospitalar das clínicas médicas que fazem os procedimentos, que complementam a área da saúde, né? Mas, enfim, se seguir essa doutrina, automaticamente isso vale. Mas, enfim, tratando da questão da tributação, nós temos hoje a tributação que é da contribuição previdenciária patronal, que ela pode chegar a 28,5%. Então, você tem um funcionário registrado hoje na entidade, você tem um custo hoje de 28,5%, né? Nós temos o PIS-Folha, que é mais 1% sobre o valor da folha de pagamento. Isso se tratando dos tributos que envolve, né, dos impostos que envolve aspectos, né, as contribuições sociais de folha de pessoal. Depois nós temos lá na questão que envolve a tributação na parte de receitas contraprestacionais, que entra o PIS, o COFINS, o IR, a CSL e o ISS-QN. Gente, é muito tributo, né? Bastante. Muita coisa, né, doutor Luiz? E dentro desse contexto da imunidade,
O que o artigo 14 do CTN coloca luz nessa discussão, doutor? Perfeito. Nós temos assim, você já falou bem, de uma forma brilhante, eu só vou complementar, porque o artigo 50 da Constituição Federal, ele vem trazer, né, o conceito e as disposições da imunidade tributária, né? E a gente comenta assim, quando a gente fala de imunidade, a gente fala que a imunidade, ela tem um conceito de que, assim, ela nem deveria existir, essa tributação. Uma coisa é você falar que a tributação ela é isenta, ou seja, ela existe, né, aquela obrigação tributária, só que para aquele contribuinte está isento de pagar. A imunidade é diferente, a imunidade é que ela nem deveria sequer existir, né? Então, assim, quando esse terceiro setor paga um tributo que deveria, em tese, ele ser imune, ele nem deveria ter pago. Então, só segurando um gancho aqui, então nós temos as entidades hoje que, por força da Constituição, elas já deveriam estar imunes, não pagando. Com certeza. Depois a gente vem ali com o artigo 14 do CTN, que vai dizer a regra do jogo. Justamente. Ó, pratica ou não pratica, faça ou não faça, é isso. Atendendo esses dois requisitos, não haveria necessidade de um terceiro requisito. Com certeza. Com certeza. Que hoje o que é praticado, a gente tem visto muito é o quê? Nós temos o direito constitucional, que está garantindo, depois nós temos o Código Tributário, que envolve a matéria de tributos, e agora nós temos essa questão da Lei 12.101, que ela vem fazer o regramento das instituições da área de saúde, assistência social e educação. Olha que interessante, mas tudo isso já estava previsto na Constituição, é isso mesmo, doutor? Justamente. Ela a Constituição já traz, né? Então, o CTN ele vem o quê? Ele vem discorrendo, ele vem colocando ali o que, né, essas entidades precisam ser, o que elas precisam ter, quais são os requisitos que elas precisam cumprir, né? Para se reenquadrar na norma constitucional, no artigo 150, para ser imune, né? Então, nós temos assim uma interpretação que ela é concorrente, 150 com 14, né? E uma vez os requisitos do artigo 14 estando lá em pauta na tributação, sendo de fato, né, real, temos que os tributos, eles nem deveriam ter sido cobrados daquela entidade, né? É aí que já nasce o direito potestativo de restituição dos últimos 5 anos desses tributos pagam a maior, né? Ou, e até então, né, a declaração futura para que o contador e a empresa tenham a segurança jurídica, né, de já não tributar, ou seja, né, ser imune daqueles tributos que talvez, eventualmente, a Receita Federal já esteja cobrando. Legal. Doutor, eu quero agora falar com o doutor Renato. Veja só, a entidade ela tem o SEBAS. Ela conseguiu, foi lá publicado a portaria ministerial dizendo, a partir de agora, vocês têm direito à imunidade tributária, está chancelado, né? Como que ficam essas entidades a partir desse momento, quando elas recebem essa chancela do poder público, e no tocante aos tributos que elas já pagaram anteriormente? Há possibilidade dessas entidades ingressarem com ações no judiciário para poder reaver esses pagamentos que foram feitos, uma vez que a Constituição e o Código Tributário já diz que a entidade cumpriu o requisito. E ela, por força da Lei 12.101, ela acabou sendo postergado esse direito dela. Cabe a essa entidade ter de volta esse dinheiro pago ou não? Perfeito, Cândido. Cabe sim, né? Quais são os critérios que envolvem para que haja um pedido desse de forma judicial, né? Como já bem ressaltado, inclusive, a imunidade tributária está prevista na Constituição Federal, existem os requisitos do artigo 14 e existe uma lei que é a 12.101, que traz alguns requisitos, mas porém é uma norma de barreira, que inclusive já foi até declarado inconstitucionais vários dispositivos dessa lei em uma decisão do STF recente. Até porque essa lei vem limitando, né, direitos, né? A imunidade do artigo 150, ele é um direito e um dever, a gente acredita, porque é um dever do Estado de não cobrar o tributo, né? E um direito daquele contribuinte de não também pagar. Então essa lei vem mitigando esse direito que é constitucional. Na verdade, acaba tendo ali uma situação, na ausência do Estado, essas entidades se propõem a fazer o papel do Estado.
Exato. E uma vez que é o dever e obrigação do Estado, por que tributar essas entidades, né? Isso gera uma grande discussão, né? Sim, então veja só, se eu, Estado, não estou na minha ausência com a população, então surge grupos organizados, né? Surge uma associação, a sociedade civil organizada se organiza para poder prestar aquele serviço para a comunidade, na ausência do papel do Estado. E o que a gente vê é o seguinte, aí vai tributar isso daí, né? Fica essa interrogação. A Constituição já diz o seguinte, ó, libera. O código, o CTN vai dizer o seguinte, ó, aí cumpre os requisitos, né? Se não distribui vantagens, não distribui seus dividendos, sim, ou seja, tudo tem que ser reinvestido na entidade. Beleza, você vai ter a matéria constituída lá para você a seu favor. Perfeito. Quando a gente entra na Lei 12.101, parece que é uma cláusula de barreira. Com certeza. Porque ela vem exatamente colidir o quê? O princípio constitucional e também o Código Tributário Nacional. Com certeza. Ou seja, aquilo que já estava outorgado para a entidade do terceiro setor, acaba vindo a Lei 12.101 dizendo o seguinte, não, administrativamente eu não vou conferir esse benefício para você. Agora vamos pegar o seguinte, quando a entidade cumpre o requisito constitucional, requisito do artigo 14 do CTN, ela cumpre também o requisito da Lei 12.101, que é pesado para ser cumprido, beleza, administrativamente ela consegue. Agora digo o seguinte, doutor Renato, a entidade ela cumpre tudo, mas ela não atende às obrigações que está na Lei 12.101. Ela pode exercer o direito dela de entrar com uma ação judicial para que a imunidade ela possa ser conferida a ela por esses dois critérios maiores? Com certeza. E existem dois tipos, basicamente, de ações que essa empresa, né, essa entidade filantrópica poderia ajuizar na justiça, né? Que seria uma ação declaratória ou muitas vezes até um mandado de segurança, justamente para poder para que essa tributação ela não incida sobre ela e em relação também à restituição desses tributos pagos de forma indevida, visto que é imune, né? E existe uma discussão até que ponto que você pode pegar, se são os últimos 5 anos que você pode pegar de tributação paga, de restituição, né, dessa tributação paga maior, ou se são os últimos 3 anos, ou se é da data do protocolo do pedido, enfim, isso ainda está a ser pacificado perante o Poder Judiciário, mas isso não impossibilita o ingresso de ação judicial para esse fim, para que essa entidade consiga ver o seu direito sendo cumprido na prática. Entendi. Então você que tem uma entidade, ou melhor, que participa de uma entidade do terceiro setor, as chamadas organizações da sociedade civil, e está nesse momento, né, tributando, passando por todo o crivo da tributação, como se fosse uma empresa privada que distribui lucro, e na verdade não é esse o princípio, o propósito, né, das entidades do terceiro setor, porque elas não distribuem, elas não têm o papel fundamental de ter lucro. Né? Esse não é o papel delas. O papel delas, na verdade, é o quê? Servir a comunidade e não obter lucros. Né? Aí sempre tem essa discussão. Cara, eu não tenho lucro, eu não tenho... Então, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Eu vou pagar essa carga tributária? Não vou pagar essa carga tributária? Então, deixa muito claro para nós, né? Trouxe luz essa discussão, é o seguinte, que essas entidades, mesmo sem o SEBAS, elas podem ingressar com ação para fazer valer o direito. Por outro lado, a gente sabe o seguinte, o direito ele é pedido com base naquilo que você está na verdade, pleiteando no judiciário. Não quer dizer que posterior a essa decisão vai estar valendo, é isso? Perfeito, até porque você precisa demonstrar que todos aqueles requisitos estão sendo cumpridos daqui para frente. Certo. Né? Então, existe justamente esse tipo de discussão, se nesse caso caberia ao órgão fiscalizador fiscalizar se de fato todos os requisitos estão sendo cumpridos ou não, ainda está para ser pacificado esse tipo de situação no Poder Judiciário. Porém, o que vale é a atualidade. Né? Se todos os requisitos estão sendo cumpridos de forma atual, aquela entidade filantrópica teria sim o direito de zerar, digamos, essa tributação por imune. Muito bacana. E por outro lado, quando a entidade então já tem toda a certificação SEBAS, ela também tem o direito de haver de volta, de ter de volta toda a carga tributária que ela pagou
sendo, no entendimento jurídico, foi indevida. É isso mesmo, doutor? Com certeza. A gente tem ali, né, uma ressalva dos últimos 5 anos, né? Então, por conta da prescrição tributária, a gente pode reaver somente os últimos 5 anos de pago de forma indevida. Não obstante, já traz ali uma justiça fiscal, né? A gente restitui o que foi pago indevido e para frente com o selo, né? Já se presume que o artigo 14 já está todo ali pré-determinado nessa empresa de terceiro setor, e aí fica tranquilo para poder tomar essa imunidade bem de forma sossegada aí. Galera, o bate-papo aqui está muito bom. Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Renato, também do Dr. Luiz, Reguim e Teixeira, advogados associados de Moarama. Muito obrigado porque vocês aceitaram o convite para estar com a gente aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo que está sendo gerado, entregue para vocês aí, vai fazer uma grande diferença, tá bom? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe e deixa a sua descrição aqui no vídeo, se você ficou com alguma dúvida, e a gente vai estar aqui respondendo. Inclusive, é lógico, se for dúvida do aspecto técnico judiciário, eu tenho aqui os meus colegas que vão com certeza subsidiar nas respostas das suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.